Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre particionamento e partition e switching no SQL Server. Meu nome é Denis Torres, líder do PassCaptor DevSQL no Rio de Janeiro e diretor da Buffalo Informática. Aplico treinamentos online, também atuo como MCT e tenho várias certificações em SQL Server. Então, alguns dos treinamentos que eu aplico, tem 2 agendados. O de Performance Tuning no SQL Server vai começar agora segunda-feira, ainda dá tempo de se inscrever, e ele é preparatório para as novas provas do 2016. Vocês podem utilizá-lo tanto para se preparar para as provas do 2014, como para as provas novas do 2016. E o de administração de servidores SQL Server inicia no dia 26/9, 26 de setembro. Eles podem se inscrever pelo site buffaloinfocloudapp.net. Podem pagar pelo PagSeguro em 12 vezes, vale a pena participar. Inclusive, o assunto de hoje, que é partition e switch, particionamento de tabelas e partition switching, é assunto do treinamento de administração de servidores no SQL Server. Alguns links, certo? O novo site da Buffalo, buffaloinfocloudapp.net. Eu estou remodelando o site antigo, que tem muito conteúdo, e produzindo esse novo site, buffaloinfocloudapp.net. A página do PassCaptor DevSQL no Facebook. Meu canal no YouTube. Esse vídeo, inclusive, depois vai estar nesse canal no YouTube. E meu e-mail. Podem entrar em contato, tirar dúvidas, à vontade. Então vamos começar a falar sobre particionamento de tabelas e partition switching. O que é isso? Particionamento de tabelas é dividir uma tabela em partes. A gente pode dividir uma tabela em várias partes e essa divisão é baseada num campo de particionamento. A gente escolhe um campo que muitas vezes é um campo do tipo data, mas não obrigatoriamente. Pode ter vários tipos de campos diferentes úteis para o particionamento. Por exemplo, eu posso particionar uma determinada tabela com base nos dados de filiais diferentes. Os dados de cada filial ficam numa diferente partição da tabela. Então, o particionamento pode ser feito de diversas formas diferentes, baseado em campos diferentes na tabela. O campo data é um campo muito comum para isso. Cada parte desse particionamento, cada pedaço da tabela passa a poder ser armazenado num dispositivo diferente, num sistema de disco diferente. Eu posso ter discos diferentes disponíveis no meu servidor e direcionar as partes da minha tabela para diferentes discos. A gente vai ver como é que se faz isso. Para que serve? Performance. Queries sobre o campo particionado fazem com que apenas um pedaço da tabela seja lida. Legal. Só que o índice cluster ele já faz isso normalmente, não faz? Faz. O índice cluster normalmente já faz isso. Mas se isso estiver sendo feito com um direcionamento para discos diferentes, então você tem uma otimização de I/O. Você tem menos concorrência de I/O, que vocês vão estar separando as leituras escritas de cada pedaço da tabela em discos diferentes que não vão estar concorrendo I/O entre as partes da tabela. Não vão estar gerando concorrência de I/O entre as partes da tabela. E a gente ainda pode determinar que os dados mais recentes, por exemplo, que ainda estejam em uso ou que estejam sendo mais utilizados, estejam em discos de melhor performance. Enquanto que os dados mais antigos estejam em discos de talvez não tão boa performance assim. Então a gente pode direcionar cada partição conforme o uso dos dados. Mas um grande uso do particionamento é a manutenção.
a gente pode fazer várias tarefas de manutenção ligadas à partição. E uma delas, especialmente, que é a que a gente vai falar, é o Partition Switching. Ele nos permite fazer uma carga de dados na tabela, e a carga de dados se torna um procedimento quase instantâneo com o uso do Partition Switching. A gente vai ver como é que isso funciona. Então, a questão da performance que eu citei, quer eu esteja usando um índice cluster ou quer que eu esteja particionando, no índice cluster ou na partição, eu vou estar lendo só uma determinada parte da tabela. Então, a questão de performance, o particionamento não melhora tanto a performance por causa da leitura de apenas parte da tabela. Mas vai melhorar a performance se estiver em discos diferentes, evitando concorrências de I/O e eventualmente em discos de melhores performance. Então aí nós vamos ter um ganho. Então o simples uso de um particionamento não gera melhor performance. A separação de discos vai gerar melhor performance. Como é que isso funciona? A gente cria um objeto chamado Partition Function. A Partition Function define os valores que vão ser utilizados para dividir as partes da tabela, para fazer o particionamento da tabela. Sobre o Partition Function, a gente cria um outro objeto chamado Partition Schema. O Partition Schema ele fica vinculado ao Partition Function e determina para que local físico, para que file group, cada partição da tabela vai ser direcionada. É aí que nós podemos fazer o direcionamento das partes da tabela para dispositivos de discos diferentes e determinar quais partes da tabela vão ficar nos discos melhores, quais partes da tabela vão ficar em discos não tão bons assim. A questão é ter o nosso banco dividido em file groups, que normalmente vão estar em discos diferentes, em sistemas de discos diferentes, gerando aí a otimização do particionamento. E aí a gente particiona a tabela com base no partition schema. A gente usa o objeto partition schema para fazer o particionamento da tabela. Partition schema, nesse caso, ele passa a atuar como se ele fosse um file group. Ele próprio fosse um file group. Quando a gente cria uma tabela, quando a gente cria um índice, a gente pode dizer para qual file group aquele objeto vai. A tabela vai para o file group tal. O índice vai para o file group tal. No caso do partition schema, mesma coisa. A gente, ao invés de dizer file group, a gente vai dizer, ó, você vai para o partition schema tal. E aí ele cria o particionamento da tabela. Particionamento é feito com o índice clustered. Ele, em geral, é feito com o índice clustered da tabela. Por quê? Porque é o índice clustered que determina a armazenagem dos dados. Então, a gente particiona a tabela utilizando um índice clustered na tabela. Pode ser feito apenas com heap sem índice clustered? Pode ser feito com heap sem índice clustered, mas não é comum. Até porque uma tabela particionada no heap não pode ter um índice cluster posteriormente. Isso mudaria o particionamento. Então aqui a gente vê o particionamento de uma tabela, orders. A gente vê a function, a partition function determinando para qual partição vai cada registro da tabela. A partition function determina isso. E o partition scheme determinando para onde fisicamente vai cada partição da tabela. Para qual file group fisicamente vai cada partição da tabela. Se eu quiser colocar todas essas partições no mesmo file group, eu posso? Pode.
certo? Se você quiser colocar várias partições no mesmo file group, todas as partições no mesmo file group, você pode fazer isso. Mas você vai ter uma melhor otimização se você particionar conforme o sistema de disco dividido em vários file groups. Mais detalhes de como funciona. O banco pode possuir vários arquivos físicos, mas a gente não pode direcionar objetos para arquivos específicos. Quando a gente tem arquivos no mesmo file group, o que acontece é um round robin. Eu estou entre esses arquivos que ficam no mesmo file group. No treinamento de administração, eu faço demonstrações sobre esse round robin. Os arquivos são agrupados em file groups, e aí eu posso direcionar as partes da tabela para file groups diferentes. Eu posso direcionar cada partição da tabela para um file group diferente. Então, partition esquema, eu comentei que ele passa a funcionar como um file group. Então, a gente direciona os objetos que a gente cria, a gente direciona as tabelas, os índices para o partition esquema. O particionamento é feito quando a gente cria um índice cluster direcionado ao file group, que na verdade a gente vai direcionar o índice cluster ao partition esquema. Quando a gente direcionar a criação do índice cluster ao partition esquema, ele vai particionar a tabela. Novas tabelas precisam ter um índice cluster. O índice cluster precisa ser criado. E o importante, o índice cluster não precisa ser a chave primária. Tá? Muita gente confunde chave primária com índice cluster, porque normalmente isso é um comportamento default, que a chave primária seja um índice cluster. Mas não precisa. O índice cluster não precisa ser a chave primária. E também pode ser feito sobre o heap. Eu vou fazer uma demonstração, mas é algo muito pouco comum. O particionamento não exige muitos arquivos físicos. Eu acabei de comentar. Se vocês não quiserem fazer divisão em muitos arquivos físicos, não precisam. Certo? Mas ele tira bastante proveito em termos de otimização se vocês fizerem um direcionamento para arquivos físicos diferentes. E aí, o que eu citei, a gente não direciona por arquivo, a gente direciona por file group. A gente cria file groups, colocamos os arquivos no file group e direcionamos as partições para file groups diferentes. Índices e o particionamento. A chave do particionamento precisa estar incluída no índice clustered, caso a tabela possua um índice clustered. Mais do que está incluída, precisa ser o primeiro campo do índice clustered. Então, é mais do que apenas estar incluída, precisa ser o primeiro campo do índice. Agora, os índices non-cluster podem estar alinhados ou não alinhados com as partições. O que quer dizer isso? O índice tem as páginas de índice. As páginas de índice vão ser divididas conforme as partições ou não vão ser divididas conforme as partições. Isso é o que a gente chama de índice alinhado ou não alinhado. E é uma boa prática que a gente mantenha os índices non-cluster alinhados com as partições, otimizando a leitura. Assim, se chegar uma query para essa tabela que filtra os dados para ler só da partição 3, por exemplo, a gente garante que ele vai ler só de um determinado file group. Ele vai fazer a leitura só de um determinado file group. Então, vamos ver uma demonstração do particionamento. Vou abrir aqui, Demo particionamento. Vou utilizar o Adventure Works 2014. Eu vou apagar um conjunto de dados aqui. Eu vou usar esse conjunto de dados de do ano 2014.
para depois fazer um partition switch. Então, 2014 eu vou apagar. Então, eu vou adicionar aqui 4 file groups no banco AdventureWorks DW 2014. Vou adicionar 4 file groups. Esses file groups se chamam teste1fg, teste2fg, teste3fg e teste.fg atual. No total, o AdventureWorks vai ficar com 5 file groups, porque todo banco já tem o file group primary. Todo banco já tem por default file group primary. Então, no total, ele fica com 5 file groups. Mas normalmente a gente evita usar o file group primary para as nossas tabelas de usuário. Existem alguns recursos avançados em backup e restore que se beneficiam se a gente evitar usar o file group primary para as nossas tabelas de usuário. Isso é visto no treinamento de administração. Por que eu numerei 3 dos file groups, mas o último eu chamei de teste FG atual? Eu estou simulando um cenário em que eu tenho um file group que vai guardar os dados mais atuais dessa tabela. E esses dados posteriormente vão ser movidos para outro file group, mantendo sempre esse file group com os dados mais atuais, do ano atual, por exemplo, dos dados da tabela que a gente vai particionar. Então, esse é o cenário que eu estou simulando aqui com vocês. Então, vou adicionar esses 4 file groups. E aqui vou adicionar arquivos para cada um desses file groups. FG1, FG2, 3 e o atual. Aí está. Então, adicionei arquivos nos 4 file groups que eu criei. Aqui, eu tenho a criação da partition function, que eu estou chamando de year_range. Eu digo qual é o tipo da informação que ele vai usar para fazer a divisão dos registros nas partições. Ele vai usar uma informação inteira. E coloco as faixas de valores que vão ser particionadas. O que significam esses valores? Vamos falar um pouquinho sobre o que significam esses valores. É porque a gente vai estar particionando uma tabela de fato dentro de um banco de Data Warehouse, a tabela Fact Product Inventory. Não quer dizer que vocês só podem fazer o particionamento para Data Warehouse. É só o exemplo que eu estou fazendo. Vocês podem fazer o particionamento em produção também, sem problema nenhum. Então aqui eu vou fazer um FP Help nessa Fact Product Inventory. Então eu vejo aqui os campos que ela tem. Entre os campos que ela tem, a gente tem a Movement Date e a gente tem a Date Key. Esse campo Date Key é muito comum. É uma forma de manipular datas. Eu tô sem ter que lidar com tipo date, que às vezes é mais chatinho para a gente colocar em predicados. Então esse campo date aqui é muito comum. Vou fazer um pequeno select aqui para vocês verem como ele é preenchido. Então pegar 10 linhas aqui do Fact Product Inventory. Então vocês veem, eu tenho a Movement Date e a Date Key é o formato inteiro da Movement Date, com ano, mês e dia. Eu estou colocado como um número inteiro na Date Key. Então, ao invés de usar a Movement Date, que é uma data para o particionamento, eu vou utilizar a Date Key para o particionamento. E aqui eu estou especificando os ranges de partição. 2010, 1231, 2011, 1231, 2012, 1231.
Então, com 3 valores nos ranges de partição, definidos na partition function, eu tenho, de fato, 4 partições. Veja bem, eu tenho uma partição sem limite inicial, indo até 2010, 12, 31, entre 2010 e 2011, entre 2011 e 2012. E depois, após 2012, tem mais uma partição, totalizando 4 partições. Então, esse range left colocado na partition function afeta bastante a forma do particionamento, o comportamento do particionamento. Mas eu vou avançar por enquanto e depois eu vou fazer uma demonstração mais clara sobre como esse range left afeta o comportamento do particionamento. Então, com isso eu vou criar a partition function e em seguida eu vou criar o partition schema. Eu comentei com vocês, o partition schema é feito em cima da partition function, as partition e a range. E eu tenho que determinar para onde fisicamente vai cada partição. Pelos valores que eu coloquei na partition function, a gente já identificou que a gente tem 4 partições. Então, teste 1 FG, teste 2 FG, teste 3 FG, teste FG atual. Aí está, criei o partition schema. Vamos dar um SP-help na Fact Product Inventory. Então eu vou ver aqui que ela tem uma primary key já definida. Essa primary key está definida sobre os campos product key e date key. E é um índice clustered. Essa primary key é um índice clustered. E a gente quer fazer o particionamento pela date key. Se eu deixar o cluster na primary key, a date key teria que ser o primeiro campo da chave, mas não é. Não é o primeiro campo da chave. Eu não vou mudar isso aqui porque afetaria outras coisas. Essa chave está aqui por algum motivo, por causa das queries que são feitas nessa tabela. Eu não vou mudar, inverter essa chave, de jeito algum. Então, eu vou apagar a chave primária e recriar a chave primária como um índice non-clustered. Para depois eu fazer um índice clustered sobre a chave de partição. E a criação do índice clustered sobre a chave de partição vai provocar o particionamento. Então vamos lá. Apago a chave primária. Então eu apaguei a chave primária. E agora eu vou criar um índice clustered sobre a chave date key. E reparem aqui como eu provoco o particionamento na criação do índice clustered. Eu direciono a criação do índice clustered para o objeto partition scheme que nós criamos um pouquinho antes. Ao direcionar a criação do cluster para o objeto partition scheme, a gente vai estar causando o particionamento da nossa tabela. O índice cluster determina a armazenagem da tabela. Então, vamos estar causando o particionamento da nossa tabela. Então, vou criar o cluster e ele está criando o índice e, consequentemente, particionando a nossa tabela. Para a gente conferir isso, eu vou fazer uma query na tabela de sistema chamada syspartitions. Mas vou filtrar o resultado porque eu só quero ver as partições da tabela Fact Product Inventory, que é a tabela que eu estou particionando agora. Eu só quero ver o resultado dessa tabela. Aí está.
O índice cluster numa tabela sempre tem ID 1. Sempre. Então hoje eu vejo index ID 1 e eu vejo que ele tem 4 partições. Então ele está me mostrando aqui, inclusive, a quantidade de registros de cada partição. Agora eu tenho um outro índice nessa tabela, com o índice index ID 4. E os registros desse outro índice estão na partição 1. O que isso quer dizer? Bem, nós temos realmente outro índice na tabela, o índice da chave primária, que logo de início a gente transformou em não cluster. É um índice não cluster. Agora, todas as páginas desse índice, no momento, estão na partição 1. Isso quer dizer o quê? Que este índice não está alinhado com as partições. E aí fica mais claro a gente entender, né, o sentido, o significado de um índice estar ou não alinhado com as partições, um índice não clustered estar ou não alinhado com as partições, e a consequência disso. Digamos que chega aqui uma query pela chave primária, mas que esteja pesquisando chaves que estão apenas na partição 4. Como o índice da chave primária não está alinhado com as partições, ele vai ter que ler a partição 1, as páginas de índice que estão na partição 1, para depois chegar na partição 4. Vai ter que ler 2 discos diferentes. Supondo que cada partição está num disco diferente, ele vai ter que ler 2 discos diferentes. Se eu alinhar esse índice da chave primária com as partições, isso não aconteceria. Ele poderia direcionar toda a leitura para um disco só. Aqui eu fiz uma query na sysindexes para a gente ver o nome dos índices. Eu tenho o índice cluster, que é chamado de índice partição, que eu dei o nome para ele de índice partição, aqui em cima. E o índice da chave primária, que é o índice non cluster. Aqui eu estou melhorando um pouquinho a primeira query. Que eu coloquei aqui a primeira query, uma query em syspartitions. Eu estou melhorando ela um pouquinho. Então eu faço um join com sysallocation units e sysfilegroups. Para quê? Para trazer também o nome do file group. O nome do file group em que está cada conjunto de dados. Aqui está a partição 1 da tabela do índice 1, está no teste 1FG. Partição 2 no teste 2FG, 3 no teste 3FG, 4 no teste FG atual. Agora, o índice non-cluster está todo no primary, no file group primary. Então, como é que a gente faz para realinhar esse índice non-cluster? Existe mais de uma instrução que pode chegar nesse resultado. Mas aqui eu estou fazendo um drop da constraint de novo, criando novamente a constraint de primary key, e ao criar novamente a constraint de primary key, eu direciono a criação do índice non-cluster para o partition scheme. Ao fazer o direcionamento para o partition scheme, o índice non-cluster vai passar a estar alinhado. Então, vou executar. Aí está. E agora eu vou fazer essa consulta para ver como é que estão as partições. E aí eu vou ver o alinhamento do índice 4. Índice 1 e índice 4 no teste 1FG. Índice 4 e 1 no teste 2FG. 1 e 4 no teste 3FG. E 4 e 1 no teste FG atual.
Ou seja, agora os índices estão devidamente alinhados. E olha só, com a mesma quantidade de registros. Então, quando eu for ler um determinado registro, ele vai direcionar a leitura para uma partição específica. A gente tem algumas funções aqui em que a gente pode trabalhar os dados junto com a informação de partição. Eu tenho aqui a $partition, que me permite usar a função de partição, a partition function, e saber em que partição está um determinado registro. Por exemplo, essa query aqui, eu estou filtrando para trazer só os registros que estão na partição 1, que são os registros do ano de 2010. Agora só os registros que estão na partição 4, do ano de 2013. Aqui eu estou fazendo uma agregação pela partição em que o registro está e pegando um count. Quantos registros eu tenho em cada partição? O que eu também fiz na query de cima. Ele está me dando um count de registros que eu tenho por partição usando o $partition. A gente está vendo aqui que com o $partition a gente pode manipular as informações de partição junto aos registros. Saber em qual partição está cada registro. Vamos voltar ao nosso PPT, ao nosso PowerPoint. Então, vamos falar sobre operações com partição. Quais são as operações que a gente pode fazer com uma partição? Certo? Aí, especificamente, falando sobre as operações de particionamento. Quais são as manipulações de particionamento que a gente pode fazer em cima de uma partição? Eu posso fazer um merge, eu posso fazer um split ou um switch. Merge significa mesclar as partições, ou seja, eu posso pegar duas partições e transformar numa só. Split significa dividir uma partição em duas. Eu posso pegar uma partição e criar uma divisão nela a partir da chave de particionamento. E switch, uma das operações mais interessantes, permite eu trocar uma partição por uma tabela. Trocar. Eu vou inverter uma partição por uma tabela. Eu vou demonstrar já, vai ficar mais claro. Tem algumas imagens aqui para isso. Carga de dados. O partition switch do qual eu estou falando, ele é justamente utilizado para carga de dados, para a gente poder carregar dados para dentro da tabela particionada e essa carga se torna instantânea. A carga de dados para dentro da tabela particionada se torna instantânea. O que significa esse switch? Ele faz uma mudança de metadados. De forma que a tabela que a gente tem, uma tabela qualquer que a gente tem, se torna uma nova partição. Tem uma imagem aqui para dar um exemplo melhor. Por exemplo, aqui eu tenho a tabela particionada. Aqui está a partição, aqui está por mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, assim por diante. Então, o que a gente faz? A gente cria uma segunda tabela idêntica à tabela particionada. Essa segunda tabela tem que ser absolutamente idêntica à tabela particionada. E a gente faz toda a carga de dados dentro dessa segunda tabela, ao invés de fazer a carga de dados na tabela particionada. A gente faz a carga de dados nessa segunda tabela. Com isso, a gente evita prejudicar os acessos da tabela particionada por causa da carga de dados. A gente pode estar fazendo um trabalho mais pesado nessa segunda tabela. Podemos estar fazendo limpezas de dados, transformações dos dados, fazendo tudo numa tabela separada.
do que uma tabela de staging aqui. Então fazemos todo esse trabalho numa tabela à parte, uma tabela separada de staging. Uma vez feito esse trabalho, está pronto. Agora os dados estão prontos, eu quero inserir esses dados dentro da tabela particionada. O que a gente faz? É aí que a gente faz o switch. Quando a gente usa uma instrução de switch, o SQL Server inverte as informações que ele tem sobre a tabela, os metadados que ele tem sobre a tabela. Ou seja, as tabelas de sistema do SQL Server guardam onde é que essa tabela de staging aqui está armazenada. Está nas páginas tais. Onde é que essa partição aqui da tabela está armazenada? Está nas páginas tais. Quando a gente faz um switch, ele inverte. Ele inverte os metadados de uma com a outra. Então, esses dados que estavam na tabela de staging passam a fazer parte da tabela particionada. E vice-versa. Então, depois do switch, resultado, os dados de agosto passam a estar dentro da tabela particionada e a tabela de staging passa a estar vazia, porque foi feito um switch de metadados com a tabela particionada. Então, é uma carga de dados quase instantânea. A gente faz todo o trabalho de transformação e limpeza dos dados num stage e a gente inverte um staging com a partição quase que de forma instantânea. E a gente pode utilizar isso também para remover os dados mais antigos. Tirar da nossa tabela os dados mais antigos. Aqui eu tenho janeiro com a staging vazia, eu tiro o janeiro da tabela, jogo para a staging. Então eu posso usar o switch, o partition switch, para jogar dados para dentro da tabela e também posso usar o partition switch para remover dados da tabela. Remover os dados mais antigos da tabela. O que é preciso para o switch funcionar? Os índices têm que ser idênticos. Validações de dados nas duas tabelas precisam ser idênticas. As validações precisam ser identificáveis durante a análise. Ou seja, check constraints, o SQL Server precisa ser capaz de identificar o que está sendo validado. E essa validação tem que ser absolutamente idêntica, tanto na tabela particionada como na tabela de staging. Antes da gente demonstrar esse switch, para a gente entender melhor, nós temos que entender mais o conceito de left e right na partition function. O alinhamento das partition functions pode ser feito à esquerda ou direita. E ele afeta totalmente as operações das partições. Como ele afeta isso? Vamos lá. Primeiro, inclusão de file groups. A gente tem um partition scheme com FG1, FG2, FG3. Aí a gente vai incluir um file group novo nesse partition scheme. Porque a gente vai incluir uma partição nova, vamos incluir o file group novo no partition scheme. Para incluir o file group novo, a gente usa o alter partition scheme, o nome do partition scheme, next user fg4. Então eu estou dizendo para ele, o próximo file group a ser usado pela tabela vai ser o fg4. O resultado dessa inclusão, ele muda totalmente dependendo de estarmos usando uma partition function alinhada à esquerda ou alinhada à direita. Se a partition function estiver alinhada à esquerda, o novo file group fg4 nesse exemplo, ele é inserido antes à esquerda do último file group do esquema. Como vocês veem aqui, a sequência fica fg1, fg2, fg4 e fg3. E fica vazio? Não.
Os dados do FG3 são movidos por FG4. Neste momento, ocorre aqui uma movimentação dos dados do FG3 para o FG4. E se o alinhamento for feito à direita? Então, o FG4 é inserido à direita do último file group, o FG3. E é o FG4 que vai ficar vazio. O right, nesse caso, o alinhamento à direita, parece mais claro, certo? Mais simples do que o alinhamento à esquerda. Qual é o sentido desse alinhamento à esquerda? O sentido desse alinhamento à esquerda é se a gente tiver, por exemplo, FG1, FG2 e um FG atual. E meu objetivo é que esse file group atual tenha sempre os dados mais atuais utilizados na tabela. Porque, por exemplo, ele está no melhor disco que eu tenho. Então, ele tem os dados mais atuais da minha tabela. Então, se eu utilizar um alter partition scheme next user da FG4, eu estou inserindo um FG4 à esquerda do FG atual e transferindo os dados do FG atual para o FG4. É como numa virada de ano, por exemplo. Eu passei o ano de 2016, por exemplo, preenchendo o FG atual todinho. Aí vou virar um ano para 2017. O que eu vou fazer? Eu insiro um novo file group, que vai ser o FG4. Os dados de 2016 vão para o FG4. O FG atual fica vazio, esperando para receber os dados de 2017 que vão entrar. Então esse é o sentido do left, que eu tenho um último file group aqui que vai estar sempre com os dados mais atuais e a cada período de tempo eu vou mover o conteúdo dele para um file group secundário, mantendo esse file group atual aqui sempre com os dados mais atuais. Ok, então nós vimos como a definição de esquerda ou direita afeta a inserção de um novo file group no partition scheme. Agora, o valor de limite. O valor de limite é totalmente afetado pela escolha de left ou right na partition function. Se eu escolher left, o valor de limite fica na partição da esquerda. Se eu escolher right, o valor de limite fica na partição da direita. Simples assim. Então, se eu quero uma partição para cada ano, se eu escolher esquerda, é interessante que os valores do limite sejam 31/12. 31/12, porque este valor de limite ainda vai estar incluído na partição da esquerda. E aí a partição da direita vai ter aqui, nesse exemplo, o ano de 2011. Certo? Ainda incluindo esse valor do limite, a seguinte vai ter o ano de 2012. E assim por diante. Já se eu escolher right, o valor do limite fica na partição da direita. Então é interessante que o valor do limite nesse caso, em termos de data, dando um exemplo com data, tá? Seja 1 do 1. Que nesse caso significa o quê? A partição da esquerda tem um ano de 2010, a partição da direita começa em 1 de 1 de 2011. Aqui. A partição seguinte vai conter 1 de 1 de 2012 e todo o ano de 2012, e assim por diante. Então, em qual partição fica o valor de limite depende da gente ter escolhido o alinhamento da partition function à esquerda ou à direita, left ou right. E terceiro item afetado pela escolha de left ou right, o merge de uma partição. E esse merge de uma partição, ele é normalmente feito quando a gente faz um switch para retirar os dados mais antigos de uma determinada tabela. Por exemplo, eu tenho aqui 4 partições. O esquema com FG1, FG2, FG3 e FG4. E aqui a função.
definido os valores limites. Aí eu faço um mesh e indico o valor que eu quero mesclar. 2010, 12, 31. Quer dizer o quê? Eu vou tirar esse limite aqui da partition function. Esse limite vai ser retirado da partition function. Se eu estiver com alinhamento à esquerda, o FG1 vai ficar vazio, vai ser retirado do esquema. Veja bem, o FG1 contém um ano de 2010, FG2 contém um ano de 2011. FG1 2010, FG2 2011. Então, se eu tiver com alinhamento à esquerda, tudo vai ser transferido para o FG2. Certo? Parece estranho, né? Se eu estou com alinhamento à esquerda, tudo é transferido para a direita. Tudo é transferido para a direita. Certo? Para o FG2. E o FG1 é descartado do esquema. Se eu tiver com alinhamento à direita, tudo é transferido para o FG1. Certo? Tudo é transferido para a esquerda. Certo? É inverso, né? E o FG2 é que é retirado do esquema. Em que casos a gente vai utilizar isso? Quando eu estiver eliminando os dados, por exemplo, eu posso já ter feito um switch, o FG1 pode estar completamente vazio, ele está especificado aqui para conter o ano de 2010, mas eu já fiz o switch e eu não tenho mais registro nenhum no ano de 2010. Aí eu faço um mesh, e se eu tiver à esquerda, eu vou estar simplesmente excluindo o FG1. Se eu tiver com alinhamento à direita nesse exemplo, ele transfere o conteúdo do FG2 para o FG1 e exclui o FG2. Então, a escolha de left ou right afeta bastante as operações de partição. Nós temos que estar muito atentos a essa escolha para montarmos as operações que vamos fazer com as partições. Vamos ver um exemplo disso e vamos ver uma demonstração de partition e switching. Primeiro eu preparei uma demonstração aqui para deixar essa questão de direção bem clara. Eu estou fazendo um exemplo bem simples com função left, função alinhada à esquerda e função alinhada à direita. Criar as duas funções no Adventure Works. Agora eu vou criar dois esquemas, um alinhado à esquerda e um alinhado à direita, cada um usando suas respectivas funções. E vou criar duas tabelas ligadas a esse esquema. On esquema left, on esquema right. Olha a curiosidade desse exemplo, eu não tenho índice cluster nessa tabela. Exatamente, eu estou particionando o heap. Direcionei a tabela sem índice cluster diretamente para o esquema de particionamento. Então, estou particionando o heap. Eu não tenho índice cluster nesse exemplo. Exatamente. Agora eu vou fazer um insert na tabela da esquerda e um insert na tabela da direita. E vou demonstrar as consequências. Vamos ver a tabela da esquerda primeiro. Tabela da esquerda. O 2010, 12,31. O valor de limite 2010, 12,31 é um dos limites. A questão é, ele ficou na partição da esquerda ou da direita? Ele ficou na partição 1, ou seja, partição da esquerda. 2010 ficou à esquerda. 2011, 12,31. Então, ficou na partição da esquerda ou da direita? Aqui é entre a partição 2 ou partição 3. Ele ficou na partição 2, ou seja, ficou na partição da esquerda.
Então, o valor de limite fica na partição da esquerda. É a tua primeira demonstração que a gente vê aqui, comprovando. O valor de limite fica à esquerda, mas se eu usar o fnwrite, o valor de limite fica à direita. O Simval está fazendo uma pergunta aqui sobre quando escolher, certo, utilizar o alinhamento left e right no particionamento. A questão é o que você vai fazer com a tabela particionada. E isso está diretamente ligado às operações de switch. Nos exemplos que eu mostrei o que eles afetam, eu mostrei que o left e o right eles afetam a direção de um mesh de partição e afetam a inserção de uma nova partição, next used. Então, a direção do alinhamento da função afeta essas informações. A questão é, o que você vai fazer com a partição? Você vai fazer partition switch? Como? Qual vai ser, qual vão ser os passos pelos quais você vai fazer o partition switch? Eu estou fazendo uma demonstração e eu vou fazer uma demonstração agora do partition switch, em que eu vou fazer com o left. Mas eu mostrei aqui para você o significado de fazer com left, porque quando eu faço com left, então, se eu dou um next used para incluir uma partição, ele põe à esquerda da última. Parece estranho normalmente, mas aí eu coloquei aqui o significado. É quando eu uso a última como a partição para conter os dados atuais. E aí eu tenho um sentido em usar o left e sempre que eu adicionar um novo file group, eu adicionar sempre a esquerda do atual. Se eu não estiver usando isso, eu posso eventualmente preferir usar o right. Para quê? Para adicionar sempre a direita do atual. Quando eu fizer um next user. E tudo isso está ligado ao seu planejamento de switch. Por quê? Porque você vai fazer isso aqui quando você for adicionar novas partições e fazer o switch. Para fazer uma entrada de dados nessa tabela particionada. Como eu vou fazer a demonstração já já. Então, tudo isso está ligado ao seu planejamento de switch. Então, observando os efeitos do left e do right e fazendo o seu planejamento de switch de partição, aí você decide se você tem que usar um partition à esquerda ou à direita. Não vou dizer qualquer campo, pode ter certeza que não é qualquer tipo de dados que ele vai permitir que você particione. Então, tem limites em relação aos tipos de dados que ele vai permitir que você particione. Eu não peguei uma referência direta dos tipos de dados que ele vai permitir ou não vai permitir. Mas se você particionar um varchar, por exemplo, você está impactando um pouco sua tabela, né? Porque é uma comparação. Na hora de comparar para decidir em que partição isso está, a comparação do varchar é um pouquinho mais pesada do que a comparação de um simples decimal. Ok, então eu mostrei o valor do limite ficando à esquerda. Aqui eu vou mostrar o valor do limite à direita. Aqui está. Na função fnwrite, vamos observar aqui
Um valor 2010, 8 do 8 ficou na primeira partição. A primeira partição contém os dados de 2010. Agora o valor de limite 2011, 101. O valor de limite que eu coloquei na função foi para a partição da direita. Foi para a partição 2. O outro valor de limite 2012, 101. O valor de limite inserido na função foi para a partição da direita. Já foi para a partição 3. Então, o valor de limite pode ir para a partição da esquerda ou da direita, conforme a gente escolhe. Então, o alinhamento da função é esquerda ou direita, left or right. O valor limite é só um dos itens afetados pela escolha do alinhamento da função. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu vou ver o que eu criei em storage, eu vejo as funções e os esquemas. Vamos ver aqui o esquema de left e right. Vou começar pelo left. Se eu fizer um script dele, eu tenho aqui a sequência de file groups. Teste 1 FG, teste 2 FG, teste 3 FG. Sequência de file groups. Agora se eu disser, a próxima partição utilizada vai ser o teste FG atual. Eu vou dizer isso para o esquema da esquerda. Da esquerda. Tá, ele, por enquanto ele pôs no script o teste FG atual no final, porque eu ainda não fiz uso, ainda não criei um valor para o teste FG atual. Conforme eu adicionar um valor na partition function, então ele iria colocar o teste FG atual antes do último file group. Ia colocar aqui antes do último file group. Eu vou demonstrar isso, vai ficar mais claro no partition switching. Aqui, como eu não pus o valor da partição, não ficou clara a demonstração. Peço desculpas, essa demonstração não vai ficar clara. Vai ficar idêntica. Por quê? Porque eu coloquei o next users, mas não defini um novo valor, certo? Para as partições. Então, inicialmente parece idêntico, mas não está. Quando eu fizer a demonstração agora do partition switching, vocês vão ver que o da esquerda ele inverte a partição. Vamos ver como é que está o uso das tabelas aqui, ó. A left está usando o teste 1 FG, teste 2 FG, teste 3 FG, a right também. Teste 1 FG, teste 2 FG, teste 3 FG. Aí aqui eu vou fazer a demonstração do merge. Eu vou eliminar esse primeiro limite existente nas funções. Vou fazer a demonstração do merge com as duas. E o que eu disse que aconteceria? Na esquerda, ele vai passar a usar o teste 2 FG e o teste 3 FG. Vai usar a partição da direita. E à direita, ele vai passar a usar o teste 1 FG e o teste 3 FG e vai abandonar o teste 2 FG. Vamos ver isso funcionando. À esquerda, teste 2 FG, teste 3 FG, exatamente como eu disse que aconteceria.
À direita, teste 1 FG e teste 3 FG, e ele abandonou o teste 2 FG. Então, vou deixar anotado aqui. À esquerda, abandona o teste 1 FG, mas a da direita abandona o teste 2 FG. Não entendi bem a pergunta, Flávio. Pode explicar melhor? Ah, sim, você está falando do novo file group que eu adicionei, certo? Utilizando o next used no alter partition scheme sh right e sh left, certo? Por enquanto não fica, certo? Por enquanto simplesmente não fica, por quê? Porque eu não defini esse limite na função. Esse file group não vai ser usado até que eu defina os limites na função e gere uma partição que caia com ele. Então, quando eu definir um limite na função, aí sim isso vai acontecer. Eu posso improvisar esse exemplo aqui. Deixa eu fazer um improviso aqui com esse exemplo. Ao invés de merge, eu faço um split. Vamos ver, tá com 2011, 1231 na left. Então, 2012, 1231 na left. Dois mil e 13, na right. Então, posso fazer um split e aí determinar o uso da partição. No caso do left, certo? Ao fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar tudo o que tem na partição 3, que é a última da left, mover para a nova e manter sempre a partição 3 vazia. TS3FG ganha o novo limite. Os dados são movidos. Teste FG atual ganha o novo limite e os dados não são movidos. Vamos demonstrar isso aqui.
Então, à esquerda, repara que a partição 3, partition number 3, ficou sendo teste 3FG. O teste FG atual foi inserido como partição 2 antes dela, do teste 3FG. Por acaso eu não tinha registro para ser inserido aqui. Isso na esquerda. Na direita vai acontecer o contrário. Aqui, ó. O teste 3FG continua que fica com partição 2. E o teste FG atual fica sendo partição 3. A forma como ele utiliza o next usage, é determinado pelo alinhamento da partição. Tudo certo, Flávio? Tirei a dúvida? Bruno vai até daqui a pouquinho, certo? Mas tem mais uma demonstração bem interessante para você assistir e depois eu vou disponibilizar a gravação. Ok, vou apagar essas tabelas desse exemplo aqui. E agora vamos fazer uma demonstração com o switch de partição. Primeiro, todas as partições que eu tenho até o momento, no momento na tabela Fact Product Inventory, elas estão ocupadas, estão com dados. Então eu vou adicionar mais um file group, teste 5FG, com mais um arquivo. E eu vou incluir isso na tabela particionada como mais um range que vai estar vazio. Eu vou incluir dados nesse range. Mas eu tenho que criar também a tabela de staging para fazer o switch com a tabela particionada. A tabela de staging precisa ficar no mesmo file group no qual eu vou fazer o switch. Ela precisa estar no mesmo file group no qual eu vou fazer o switch. Neste exemplo, eu estou usando o range left. A gente viu nas demonstrações que o range left usa sempre o último file group como um file group de dados atuais. O file group de dados mais atuais. Então é nele que eu vou fazer o switch de partição. No teste FG atual. Então vou criar a tabela de staging. Agora eu me esqueci se eu executei isso aqui. Acho que sim. Qualquer coisa se eu não executei dá erro. Se eu executei dá erro. Deu erro. Tá bom. Agora eu preciso que a tabela de staging seja absolutamente idêntica à tabela particionada. Por exemplo, a tabela particionada tem várias constraints. Ela tem uma primary key e duas chaves estrangeiras. Date key e product key. Se eu deixar de colocar essas chaves, vai dar erro na hora de eu fazer o switch. O meu switch vai falhar. Além disso, eu preciso que a tabela de staging ela precisa ter uma constraint a mais que a tabela particionada não tem, que filtra os dados dessa tabela de staging pela chave de particionamento. Assim eu garanto que nessa tabela de staging só tem dados adequados à partição com a qual a gente vai fazer o switch.
Por quê? Por que eu preciso de tanta precisão, tanta exatidão disso tudo? O switch é uma troca de metadados. Ele está trocando os metadados de um lado para o outro. Se eventualmente ele trocar os metadados e houverem registros inválidos em meio a essa tabela, os registros inválidos vão entrar na tabela particionada. E isso é muito ruim. Seria muito ruim. Então, ele não pode deixar isso acontecer, deixar um registro inválido entrar no lugar errado. Não pode deixar isso acontecer e por isso ele é tão rígido com a tabela de staging. Ela tem que ter todas essas validações. Eu vou inserir os dados na tabela de staging. Vou avançar um pouquinho mais e mostrar os erros que vão acontecer se eu não respeitar tudo isso na tabela de staging. Primeiro, vamos ver como é que está a Fact Product Inventory. Olha só, eu tenho todas as partições dela. Teste 1FG, 2FG, 3FG e a atual. Estão sendo usadas como registros. Então, eu vou adicionar o ano de 2014 na Fact Product Inventory. Eu não tinha nada referente a ano de 2014 até agora. A minha function, o último limite da minha function é o ano de 2012. Deixando a última partição com o ano de 2013 em diante. Eu não tinha limite para o ano de 2014 até agora. Então, eu vou adicionar o teste 5FG no partition scheme, next used, é o teste 5FG, e fazer um split range adicionando o limite aqui no ano de 2013, dividindo a partição, separando uma partição só para 2014 em diante. Ok. Agora eu vejo como é que está a divisão. Eu estou com alinhamento à esquerda. Então, o que ele fez? Ele pegou tudo que estava no file group atual e jogou para o file group 5, que era o next used. E o file group atual ficou com 0 registros, esperando receber registros do ano de 2014, posteriores a esse range, que são os registros de 2014. Isso na partição de número 5, File Group Teste FG atual, que foi onde eu criei a minha tabela de staging stock. Deixa eu ver um count de quanto eu tenho nessa tabela de staging, quantos registros eu tenho lá. Tá, eu já fiz importação de registros para o Staging Stock, estou com 91.506 registros. Esse insert gerou isso. Eu tinha separado os registros aqui do ano de 2014 num banco à parte, banco de produção, como se eu estivesse importando de produção para o meu Data Warehouse. Daí esse insert trouxe esses registros para cá, para o Staging Stock. Aí vamos tentar fazer switch. Alter Table Staging Stock e switch to Fact Product Inventory Partition 5.
Observem a ordem dessa instrução. O to é sempre a parte vazia. Eu estou fazendo um switch para inverter dados preenchidos com dados vazios. O to é sempre a parte que está vazia. Nesse exemplo, a minha partição 5, na Fact Product Inventory, teste FG atual, partição 5 está vazia. Então, eu vou fazer um switch do Staging Stock com o Fact Product Inventory, partição 5. E ele vai reclamar. Eu estou fazendo essa demonstração aqui para ele reclamar. Vamos ver as reclamações uma por uma. Aí está a primeira reclamação dele. A tabela Product Inventory tem um índice cluster, índice partição, e a tabela de stage não tem. Então vocês vão ver como ele exige que seja idêntico. Por que ele está exigindo até um índice cluster? Isso não é validação? Porque ele não faz switch só das páginas da tabela. Ele faz o switch também das páginas de índice. Ele também faz um switch das páginas de índice. Então, ele está exigindo também a presença do índice cluster. Aí está. Criei um índice cluster. Vamos ver a próxima reclamação dele e vamos solucionar uma por uma para vocês verem como ele é exigente. O índice referente a PK de Fact Product Inventory não existe na tabela de staging. Ok, o índice referente a PK ele está dizendo que não existe. Então eu tenho que adicionar a primary key na tabela de staging. Pronto. Vamos tentar de novo e ver a próxima reclamação dele. Tem uma chave estrangeira com a DIN date, mas a tabela de staging não tem. Então vamos criar a chave estrangeira. Então estou demonstrando as reclamações que ele faz uma por uma, para vocês verem como realmente a tabela de staging tem que ser absolutamente idêntica com a tabela particionada para o switch acontecer. Outra chave estrangeira com DIN Product. E agora ele reclama o seguinte. A tabela de staging está permitindo valores que não são permitidos pela partição 5. A partição 5 está usando como chave o que eu acabei de incluir na partition function, que é 2013 1231. Está usando isso como chave. E nossa tabela de staging está permitindo valores que a partição 5 não permite. Então eu tenho que alterar a tabela de staging, adicionando uma constraint que não existe na tabela particionada. É uma constraint determinada pela partition function. Date key maior que 2013 1231. Agora que eu completei
todos esses passos para a tabela de staging ficar idêntica à tabela particionada, eu faço o switch. Foi instantâneo, imediato. Foi absolutamente instantâneo. Fiz o switch. E agora, se eu examinar aqui quantos registros eu tenho na tabela particionada, agora o teste FG atual está preenchido com os registros de 2012. Ele estava vazio. E agora está preenchido com os registros de 2012. Enquanto que o staging estoque está vazio. Aí está. O staging estoque está totalmente vazio. E o teste FG atual está preenchido com os dados que estavam nele. Ele inverteu os metadados da tabela com os metadados da partição 5 e os registros magicamente passaram a fazer parte da tabela particionada. Essa foi a entrada dos dados. Eu joguei para a tabela particionada os dados de 2014. Agora eu vou tirar da tabela particionada os dados mais antigos, que são os dados de 2010. Os dados de 2010 estão na primeira partição, teste 1FG. Eu vou criar aqui uma tabela estoque em branco na teste 1FG. Criar as constraints. Os índices. E agora eu faço o switch. Reparem como o lado do true é sempre o lado que está em branco. E agora quem está em branco é a minha tabela estoque em branco. Então o table fact product inventory switch. Trocar a partition 1 para a tabela estoque em branco. Aí está. Vamos examinar como é que ficou. Teste 1FG agora tem 0 registros, porque eu fiz o switch para fora da tabela. Eu faço um count de asterisco aqui from estoque branco. Tem os dados que eu estou retirando da minha tabela particionada, porque estão já muito antigos, ninguém está usando mais esses dados. Aí eu posso fazer um merge de partição. Eu estou com uma partição aqui sem registro nenhum. E eu posso fazer um merge eliminando o limite que ele usa, até para eliminar essa partição. Como eu estou usando uma função alinhada à esquerda, ele vai direcionar tudo para o file group da direita, que é o teste 2FG. Então faço mesh. Aí está. Eliminou totalmente o teste 1FG da vida do particionamento. Até agora tudo foi direcionado para o teste 2FG, 3, 5 e o atual. Então, com isso, vimos o uso do partition switching para entrada de dados e saída de dados de uma tabela. Então, em ambiente de data warehouse e cargas de dados, isso é muito interessante, porque isso nos permite fazer cargas quase instantâneas de dados. A gente pode fazer todo o trabalho de staging primeiro,
numa tabela à parte todo o trabalho de limpeza, todo o trabalho de transformação, numa tabela separada à parte, e depois fazer a carga para a tabela particionada, a carga se torna quase instantânea, evitando peso de tarefas feitas em cima dos dados na tabela particionada. A gente faz o trabalho no staging e carrega os dados através do partition switching de forma quase instantânea. E isso é muito interessante, é um recurso muito interessante do gerenciamento de particionamento. Além disso, existem várias tarefas que nós podemos fazer sobre particionamento, tanto como eu posso deixar partições mais antigas como read-only. Eu posso definir file groups como read-only. Ao definir file groups como read-only, eu vou estar determinando as partições mais antigas da tabela, por exemplo, que fiquem como read-only. Compactação. Eu posso aplicar diferentes níveis de compactação para cada partição, conforme o quão mais antigos ou mais recentes são os dados. Ou restore de piecemeal. Em caso de desastre, existe uma técnica de restore chamada piecemeal restore que nos permite restaurar partição por partição, fazendo um restore online. Eu não preciso esperar todas as minhas partições serem restauradas para o meu banco voltar online. Eu posso restaurar uma por uma, deixando uma por uma online. Assim, o tempo em que o banco vai estar disponível, o tempo de disponibilização do banco após um desastre, fica muito menor, graças ao piecemeal restore. Dá para a gente abrir aqui a parte de compactação, por exemplo, para vocês verem mais detalhes. Eu posso pegar aqui o Fact Product Inventory. Eu tenho aqui o gerenciamento de compactação. E ele me mostra cada uma das minhas partições e qual compactação, pergunta qual compactação eu quero fazer para cada uma. As mais antigas eu posso aplicar compactação de páginas, as mais recentes de linha, e a atual não aplicar compactação nenhuma. E aí eu calculo o fator de ganho dessa compactação. Ele me mostra aqui quanto que eu ganho de espaço em disco por essa compactação. E repare, eu estou escolhendo o fator de compactação conforme o quão mais antigos são os dados e, consequentemente, o quão frequentemente são usados realmente esses dados. E aí eu defino o fator de compactação dos dados. Então, com isso, vimos uma demonstração de particionamento e partition switching. Esse assunto, assim como vários outros, são parte do treinamento de administração de servidores do SQL Server. Aqui as datas do treinamento que eu tinha citado. Temos um treinamento de performance tuning iniciando no dia 12, segunda-feira, e um treinamento de administração iniciando no dia 26, com vários assuntos vistos de forma bem aprofundada. Vocês podem se inscrever no link Buffalo Info, cloudapp.net. Aqui links, site da Buffalo Info com inúmeras dicas técnicas de SQL Server, a página do DevSQL no Facebook, meu canal no YouTube, onde eu vou publicar esse vídeo, e meu e-mail para tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta adicional que vocês queiram fazer. Gostariam de tirar alguma dúvida a mais, alguma pergunta?